João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Chegamos no momento da igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira. Ela tem motivos para se envergonhar e não para comemorar. Precisa ser evangelizada. Enquanto cristãos no mundo todo estão morrendo por não negar a Cristo e por carregar uma Bíblia, busque aí, faça uma busca no Google. Escreve aí Ministério Portas Abertas e você vai ter muita informação a respeito da igreja perseguida no mundo. Enquanto isso acontece pelo mundo e as profecias bíblicas se cumprem e nós encostamos cada dia mais no arrebatamento, a igreja evangélica brasileira precisa ser evangelizada. Chegamos em dias em que a igreja evangélica brasileira coisificou a Deus. Transformou Deus numa coisa. A igreja evangélica brasileira precisa voltar ao evangelho da cruz. Precisa voltar à essência do evangelho. A comunhão íntima com o Espírito Santo. Não pense você, mulher, o teu marido não sabe quando você está indo ter intimidade com ele por obrigação. De maneira mecânica. Pior coisa para o marido. Pior coisa para o marido. Pior coisa que o marido mais odeia é a frieza da sua esposa. Não tem nada que desanime mais o marido do que a frieza da tua esposa. Não tem nada que entristeça mais o marido do que a frieza da sua esposa. A frieza da esposa incomoda tanto o marido que o marido já prefere não entrar mais em intimidade com a esposa, porque pelo menos ele não constata a frieza dela. Talvez você esteja pensando aí, do que ele está falando? Da esposa e do esposo. Eu estou falando de Cristo e da igreja. Estou falando que Cristo, o esposo, sabe quando a igreja está ali por obrigação. O noivo, o esposo, sabe quando a esposa está ali para fingir uma alegria na presença dele, só para receber presente, só para receber uma bênção, só para pedir uma autorização e receber uma autorização. Ele sabe. Tome cuidado, volte à essência, volte ao evangelho. A nossa única chance é começar a pregar o evangelho hoje, do jeito que ele é. É começar a evangelizar a igreja e o mundo hoje, a igreja e o Brasil hoje, com o evangelho verdadeiro. Para quem sabe, a igreja brasileira volte para o evangelho, porque hoje nós chegamos em dias, irmãos e irmãs, e se eu estiver mentindo, pode me chamar de mentiroso. Se você não concorda comigo, pode dizer que não concorda. Nós chegamos em dias hoje em que a pessoa, ela acha que o caminho para Deus é a Assembleia de Deus e os costumes da Assembleia de Deus. Ela acha que o caminho para Deus é a quadrangular e a teologia da quadrangular. Ela acha que o caminho para Deus é a batista, é a comunidade cristã. Ela acha que o caminho para Deus é a igreja que ela faz parte. Tem gente até que pensa que o caminho para Deus é o fulano, ciclano e o beltrano. Nós chegamos em dias, irmãos, em que as ovelhas reclamam que os pastores não cuidam delas. Mas também são dias em que os pastores reclamam que as ovelhas não cuidam dele. Os crentes brasileiros dessa geração conhecem mais o Gustavo Lima e a Anitta, sabem mais a respeito do Gustavo Lima e da Anitta do que do Senhor Jesus e da igreja e da palavra e da Bíblia. Chegamos em dias em que o crente brasileiro que diz que está indo para o céu não tem nenhuma preocupação com a própria salvação, quem dirá com a salvação do próximo, do seu irmão, da sua irmã, do perdido que está lá fora. Esses são dias difíceis de apostasia, uma igreja que se apostatou da fé, uma igreja de crentes que estão sustentando, pasmem vocês, estão sustentando a indústria do álcool, a indústria gospel, a indústria musical do mundo. Hoje o crente vai no show do Gustavo Lima, do Luan Santana, da Anitta, compra Skol, gasta com o que não é pão.
Mas se precisar ofertar na vida do ministro, se precisar gastar R$ 5, falando R$ 5, irmãos, R$ 5 com missões, investir em missões, irmãos, chegamos numa geração de uma igreja brasileira cheia de gente perdida. Como, irmãos, que um crente hoje não se preocupa se alguém está indo para o céu ou para o inferno. Pior, não se preocupa se ele mesmo está indo para o céu ou para o inferno. Você não tem que gostar do culto. Quem tem que gostar do culto é Deus. Você não tem que gostar da igreja. Quem tem que gostar da igreja é Deus. Porque tem igreja de tudo quanto é jeito. Se você está numa igreja em que você não está gostando, não toca a música lá que você gosta, você vai para outra, lá toca. Já tem igreja aí que parece discoteca, parece uma boate, com jogo de luz e tudo mais. Então você vai encontrar uma igreja que você goste. E Deus gosta, naquele dia Ele vai arrebatar a igreja que Ele gosta, não a igreja que você gosta. Chegamos em dias, irmãos, em que você abre a rede social, o Facebook, principalmente o Facebook, o que mais se vê é teoria de crente contra outros crentes. E teoria de crente de uma igreja contra outra igreja. Crentes cheios de teorias e vazios de Deus, criticando que o fulano saiu dali e foi para lá. Porque hoje, se você é de uma igreja e você sai daquela igreja, o teu amigo se torna o teu inimigo, o teu pastor se torna teu inimigo. Os inimigos do homem são os da própria casa. Deus está para vomitar a igreja brasileira. Ele está cansado de teoria, de gente buscando fama, de gente pregando qualquer coisa, tirar benefício disso e não está pregando evangelho coisa nenhuma e está levando o povo à perdição. Vamos buscar a Deus e ter intimidade com Ele e pregue o evangelho. Se você é pregador, pregue o evangelho. Se você é uma pregadora, pregue o evangelho. Se for para pregar outra coisa, não pregue. Fique calado, fique calada. Vai ser melhor para você e melhor para o povo você não falar nada, você não pregar nada, do que pregar e falar o que não é evangelho. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu não me envergonho do evangelho. Deus te abençoe. Paz do Senhor.